A civilização romana, nosso tema, como ela se formou? Foi uma agregação de povos. As margens do rio Tibre, das colinas, se assentaram nas colinas, evitando as terras pantanosas. Segundo um cronista do século I antes de Cristo, Varrão, teria uma data exata para a formação de Roma, ou daquilo que viria a ser Roma. 753 antes de Cristo. Populações identificadas como italiotas, que não são italianos idiotas. Volscos, úmbrios, sabinos, latinos, que entraram em contato no século VI com os etruscos, que trouxeram um alfabeto que vai dar origem ao alfabeto latino. Trouxeram a luta de gladiadores, que era uma luta ritual em homenagem aos guerreiros mortos. E uma noção de urbanização. Foram os etruscos que transformaram Roma em uma cidade e dominavam os povos que deram origem a Roma. As grandes famílias organizadas em gens, ligadas por relações de parentesco. E essas famílias, quem pertencia a estas famílias eram os patrícios, que até a chegada dos etruscos tinham poder. O regime político que predominava era monarquia. Não hereditária, mas era monarquia. Aqueles que não pertenciam às grandes famílias não eram pobres. Nem sempre eram pobres. Eram os plebeus. Acontece que os etruscos, quando tomaram poder, quando modificaram Roma, viram que a saída era legitimar a sua força, seu poder, sua imposição, dando benefícios aos plebeus. Se você pegar os 3 últimos reis, que dos 7 que teoricamente teriam existido, 3 foram verídicos. Tarquínio Prisco, Sérvio Túlio e Tarquínio Soberbo. Soberbia, prepotência. Dizem as más línguas que o filho de Tarquínio Soberbo violentou Lucrécia, esposa de um senador, e isto incitou os patrícios a derrubarem e afundarem a república. Res publica, coisa do povo, só na oratória, porque na prática o povo, que eram os plebeus, que eram obrigados a participar do exército, das centúrias, tinham as assembleias por unidades do exército. Quem tinha mais unidades eram os patrícios. Então, a vontade política sempre estava nas mãos dos patrícios. Os plebeus não podiam casar com patrícios. Não participavam da vida política. Não havia lei escrita. Por que isso é importante? Se você tem a lei escrita, você pode questionar essa lei. À medida que a lei é manipulada e colocada oralmente, como você vai questionar? Não, eu não disse isso. Não, se disse que a lei... Não, eu não disse isso, pô.
Vai se autofecundar, pô. Como que era viver? A Roma foi crescendo, a Roma republicana, depois a Roma imperial. Imagina que você, à noite, você não podia andar em Roma. Ou você seria violentado, ou atropelado por uma carroça. Os bem-nascidos, que eram os privilegiados, tinham uma brincadeirinha de pegar qualquer um que estava na frente deles e eles davam uma surra. Isso era um divertimento. Tinha os banheiros públicos, as piscinas de água morna, água quente, água fria. Aí quando você ia num banheiro público, você sentava na privada, mas não tinha divisória. Você falava com o seu colega: oi, tudo bem? Como é que tá lá em casa? Na tua casa? Na minha tá uma merda. Eu tô botando um ovo de avestruz. Era assim. E depois se limpava com bastão, com uma espécie de estopa. Molhava no baldinho. Certo? Os romanos também tinham os garotos preferidos. Os garotos preferidos, os queridinhos. Garotos de 15 anos. Eles se envolviam de tal forma que às vezes as mulheres tinham ciúmes desses garotos. Outra coisa é as festas, ou melhor, os jogos, bigas, gladiadores, tudo isso era bancado por dinheiro privado, não é dinheiro público. O sujeito precisava se promover e ele se promovia através desse investimento. Os capítulos da história da Roma Antiga são instigantes. O que foi dado aqui foi apenas um aperitivo, mas grãos de sal. Aliás, sal que deu origem à palavra salário, que os soldados eram pagos com sal.